Tertúlia. Boa tarde a todos. Está desligado. Boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de março de 2014. É um sábado. O verbete é de número 2969. Ele tem 10 páginas, 53 logias e 31 máximos. O título é Tenepsismo 24 horas. Especialidade Tenepsologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Pilar Alegre. E ela é um pilar mesmo, todo dia ela está aqui na nossa tertúlia. A Pilar Alegre, ela é psicóloga, especialista em psicologia clínica, brasileira natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde 1990, docente de Conscienciologia desde 1991, consciencioterapeuta de fevereiro a dezembro de 1997 e tenepsista desde janeiro de 1995. O tenepsismo 24 horas é a atividade ininterrupta de prontidão assistencial exercida na condição estável de autoengajamento e autointegração interassistencial multidimensional, cosmoética e espontânea da consciência lúcida tenepsista veterana, homem ou mulher, desenvolvida na existência intrafísica e, em geral, alcançada após 10 anos consecutivos de prática da TENEPS. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do praticante veterano da TENEPS, a ampliação do holopensene da TENEPS durante as 24 horas do dia, o holopensene interassistencial da auto-organização consciencial, a depuração constante do mater pensene pessoal, o caminho para a instalação da paraforma holopensênica interassistencial e o holopensene dos serenões. Na fatologia, o foco assistencial da TENEPS por 24 horas, a prática da TENEPS além dos 50 minutos diários, a dedicação interassistencial estendida nas 24 horas do dia, a autopredisposição perene para assistir diuturnamente às pequenas ações interconscienciais, a sentinela da auto- e heterassistência durante as 24 horas diárias, a aceleração da movimentação pró-desperticidade, a autoliderança cosmoética divina com a TENEPS 24 horas, o espírito de equipe dos tenepsistas no dia a dia, as releituras e ressignificações do conteúdo do manual de TENEPS, a experiência decorrente de 2 décadas de atividades assistencial tenepsística, as pesquisas teáticas atualizadas nos cursos e encontros internacionais de pesquisadores da tenepsologia, promovidos anualmente, são os fóruns da TENEPS, a proposição de instituição conscienciocêntrica IC da tenepsologia, a residência pessoal alicerçando a conexão intrafísica da futura OFIEX. A gente quer chamar a atenção que a fatologia tem 28 linhas, o que constitui o máximo. Para o verbete, a gente só leu alguns itens. Na parafatologia, a autovivência contínua do estado vibracional profilático, harmonizando o cotidiano do tenepsista, a assistência às consciências trazidas por amparadores em qualquer horário, a sustentação lúcida na psicosfera pessoal de consciência assediadora até o esclarecimento e encaminhamento, a demanda de labor interassistencial multidimensional 24 horas, a conexão com as centrais extrafísicas de energia, fraternidade e da verdade, o desenvolvimento da experiência para a condição de mini-peça do Max Mecanismo Interassistencial Multidimensional, o reconhecível aumento gradativo da autocognição e vivência interassistencial na teática
do tenepsismo 24 horas. Apara a preceptoria nas incumbências assistenciais do tenepsista, nas realizações individuais ou da maxiproexis grupal. O autorrevezamento multiassistencial parapsíquico na continuidade tenepsística. Também a gente chama atenção que são 34 itens, o que constitui também o máximo para o verbete, e a gente também chama atenção que a gente só leu alguns itens, que vale a pena ler os demais itens, né? No detalhismo, são 20 máximos, o que caracteriza uma qualidade de excelência aí para o detalhismo. E na argumentologia, nós chamamos a atenção do parágrafo evoluciologia, que mediante a interassistenciologia, a verbetógrafa coloca 100 tipos de vivências expostas sobre 3 aspectos relevantes do processo tenepsístico: os assistidos, o amparo extrafísico e o tenepsista, objetivando propiciar a análise do autodesempenho, a avaliação dos resultados diários e a atualização do autoaperfeiçoamento contínuo da interassistencialidade pessoal. Então, é uma lista de 100 itens. Na remissiologia, nós chamamos a atenção e destacamos a geopolítica tenepsológica, o princípio da responsabilidade interassistencial, semiconsciencialidade, sinergismo TENEPS-epicentrismo e TENEPS autocapacitadora. A frase enfática: no tenepsismo 24 horas, a Consim Lúcida contribui ativamente na reurbanização planetária rumo aos patamares de epicentro, desperto, ofexista e autocompletista interassistencial. Questionologia: você já refletiu sobre a realização da TENEPS 24 horas? Chegou a alguma conclusão interassistencial satisfatória? Na bibliografia específica, a autora coloca 6 fontes de referência. Agora vamos ler aqui a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Prontidão, abnegação, ininterrupção, auto-organização, autossustentação, amparabilidade, transafetividade, benigno-pensenidade, interdimensionalidade, disponibilidade, diuturnidade, generosidade, epicentrismo, megafoco, full time, contínuo, autoequilíbrio, tenepsologia, autodesassediologia e interassistenciologia. Bom, queremos aqui convidar todos que estão nos ouvindo aí de fora e aqui também, para participarem desse projeto, né, da mega proporção da compra antecipada, que é do mega tratado do professor Valdo Vieira, que está sendo lançado agora. Então, foi feita uma promoção de compra antecipada. O Léxico de Ortopensatas é um tratado que tem 2 volumes. Os 2 volumes sairiam por 340 e na promoção de 20% sai por 272. Mas a gente, entrando nesse projeto, a gente ganha mais do que essa diferença de recursos, né? A gente entra, né, nesse bonde aí de poder estar contribuindo com essa divulgação e com essa publicação de extrema importância para a Conscienciologia, um legado tão importante quanto a nossa enciclopédia da Conscienciologia. Aí tem que falar no microfone. É um feito para a humanidade, né? Sim, para toda a humanidade. Certeza, é um legado da Conscienciologia para toda a humanidade. E serve também para o nosso auto-revezamento, né? Para a próxima vida a gente, né, ter mais chance de captar aí as ideias. Então, quem tiver interessado em participar dessa grande promoção e desse projeto, eu chamo isso de um projeto, né, de publicação do Léxico de Ortopensatas, pode entrar em contato com a Editares pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área
2102-1407, ou pela epígrafe, pelo telefone 45, código de área 3525-0867. Também quero falar hoje com muita satisfação aqui para todos nós, principalmente da equipe da Enciclosapiens. Todos sabem, né, que a Enciclosapiens é a Associação Internacional da Enciclopediologia Conscienciológica. Ela é responsável pela preceptoria, né, para quem precisa, para quem quer, para quem deseja melhorar a sua qualificação da elaboração dos verbetes. Também responsável pela revisão, finalização dos verbetes e publicação dos verbetes, e um pouco também desse momento aqui da defesa do verbete. E a professora Dulcidal, ela é uma das coordenadoras, né, gerais aí da Enciclosapiens, e ela é a responsável coordenadora da equipe de revisão dos verbetes. Então, todos nós aqui que estamos defendendo o verbete, a gente passa pela coordenação da professora Dulcidal. E hoje ela lançou o livro Vontade, Consciência Integral. E a gente... Inteira. Vontade, Consciência Inteira. É o livro que a professora Dulcidal lançou hoje para toda a comunidade aí conscienciológica, e aí vocês estão convidados a comprarem, né, esse livro para desfrutarem aí das imagens e das ideias que ela coloca aqui, que são ideias bem de ponta, certo? Bom, agora, antes de passarmos aqui para as nossas perguntas, sim, a gente queria fazer para você a pergunta de praxe: o que te motivou a fazer o verbete, embora na tua biografia a gente viu que você faz TENEPS há muito tempo, né? Mas assim, conta para nós aí o que te motivou a fazer esse título de verbete nesse momento e quais foram, assim, os dividendos positivos que você obteve na elaboração desse seu verbete. Então, boa tarde a todos, e quero agradecer a oportunidade de ter subido mais um degrau. Subido porque foi trabalho, foi bastante trabalho com esse verbete. Ele, como a Rosa disse, eu já estava no Holo Pensene, eu acho que por isso que eu captei esse título, era TENEPS 24 horas. Ao captar essa ideia, foi um pouquinho antes do horário que eu iria entrar para a sessão prática de TENEPS. Então, eu anotei e percebi que durante a prática da TENEPS, nesse dia, houve uma mudança energética, uma mudança no campo, parece que a coisa estava mais tranquila, porque nem sempre é tão tranquila assim a sessão prática. Mas nesse dia, sim, foi muito tranquila, então parece que foi uma confirmação de que eu poderia assumir esta responsabilidade em estar escrevendo sobre o assunto. Porque agora eu vou contar um passinho depois, que foi o seguinte: fazer a definição para mandar esse título para aprovação. Aí é que foi o impasse. Não conseguia colocar em palavras o que era TENEPS 24 horas. A gente falar assim, eu tinha aquela noção de tempo, uma noção de prática, de assistência, mas como definir essa TENEPS 24 horas? Aí eu defini, fiz uma definição, mostrei para as colegas, não estava muito boa. Eu fiz outra para poder ir para a aprovação. Só que, depois, então, da aprovação, isso foi mudado, inclusive até o título, que se tornou Tenepsismo 24 horas. Então, houve um aprofundamento, houve um aprimoramento do verbete, inclusive aprimoramento da minha reciclagem. Porque, durante a escrita desse verbete, foram tantas ideias de mudança,
de reciclagem, de eliminação de resquícios de trafares, eliminação de resquícios de não só do passado, o passado presente, assim, um passado mais imediato desta vida, que era a ressonância do passadão, né? Que era a ressonância do passado maior. Até que eu consegui, então, fazer o verbete e mandar para a revisão. Mesmo assim, houve várias sugestões, várias revisões, para ficar como está agora, né? Como ficou até então. Então, você vai contar mais para a gente ao longo da defesa. A verbetógrafa, a professora Pilar, Fatologia, página 17, final da 6ª linha. Poderia explicar o que é ser sentinela de auto e heteroassistência durante as 24 horas diárias? Na fatologia, você achou? Fatologia, página 17, final da 6ª linha. Tinha que ter numerado ali. Eu numerei, eu pus de 1 a 5, será que está errado? Final da 6ª linha. A sentinela, achei. A sentinela. Se bem que eu já sei o que é sentinela. Quer dizer, sentinela está de prontidão, né? É você estar atento a todo momento, até quando chega alguém para sentar ao lado, o que pode acontecer. Agora foi uma coisa positiva, eu recebi assistência, né? Mas muitas vezes a pessoa que senta ao lado, ela está precisando da sua atenção, da sua energia, do seu entendimento, da sua disponibilidade em atender ao que é necessário no momento. Isso é ser sentinela, quer dizer, estar sempre ali a postos, mas não lembra aquela sentinela lá da Inglaterra, que ela fica dura de pé e não se mexe, pode passar para um lado e para o outro e ela não se manifesta. É diferente, esta sentinela aqui tem que estar muito atenta e com o seu radar ou com aquela antena, né? Aquela antena, como é que se chama essa antena aí de Skype, sei lá, de televisão, né? Vários canais e tal. É essa antena que precisa estar aberta para otimizar aquele momento de prontidão e de segurança, né? O que eu acho interessante nesse item seu é que não é só para o outro, é para você também, né? A sentinela da auto e heteroassistência, né? Porque senão a gente fica só vendo o outro e faz assistência naquela medida que você consegue fazer. Se você olha para você mesmo, você pode melhorar você para fazer melhores assistências depois, né? Mas é sempre assim, eu digo sempre, porque a maior parte das vezes o aprendizado é recíproco. Não é só do outro que sentou aqui para me ajudar. Eu também aprendi a receber, aprendi a sintonizar aquela ajuda. Porque eu podia repudiar, dizer, não preciso, né? Não, eu preciso sim, fica aí. Em Fatologia, página 17, 8ª linha, você já teve alguma identificação dos auto-enganos quanto à própria realidade intraconsciencial durante seus anos de TENEPS? Sim, já muitas vezes eu tive percepções ou entendimento limitado de uma outra consciência, de uma outra situação, e que depois eu precisei rever. E mesmo situações que naquele momento que aconteceu, podia estar a mais correta, passado algum tempo, com a mudança de reciclagem, de autocognição que nós vamos adquirindo, nós mudamos também a interpretação e o significado daquela situação. Se ela acontecesse agora, seria diferente. A reação seria diferente, a maneira de manifestar, de pensar sobre a pessoa, sobre a consciência, sobre o momento que aconteceu. Em Fatologia, página 17, última linha. Você que tem a sua residência num dos condomínios próximos ao CIAEC, pode esclarecer sobre a residência pessoal alicerçando a conexão intrafísica da futura OFIEX? E para quem mora longe de Foz? Você conseguiu captar uma realidade, que é a realidade da proximidade com o bairro Cognópolis, com o CAEC, com este balneário energético, que realmente agiliza, otimiza o seu processo de lucidez,
de autodomínio das energias, ele faz uma reviravolta, mesmo estando aqui dentro, morando. Quando eu digo aqui dentro, você pode morar por fora, mas estou dizendo dentro, você faz uma reviravolta no seu movimento energético, sempre apurando mais a sua condição e a sua qualificação energética. Por quê? Mudam os pensamentos, mudam as emoções, se tornam sentimentos mais qualificados, sentimentos mais claros, com mais discernimento, com mais compreensão. E a intercompreensão entre todas as pessoas que aqui convivem. Agora, por outro lado, também quem está fora sabe que a energia não tem distância. Se a pessoa fora conseguir estabelecer este padrão e mantê-lo, ela também pode fazer essa modificação, ela também pode utilizar essa frequência de vibração das energias daqui. O problema é esse, que mesmo estando aqui, manter esse padrão mais elevado e consistente, não é a todo momento. É de vez... Eu estava pensando nisso, porque parece ter um mito, né? Você mora aqui na Cognópolis, sua TENEPS é bombante. Não é assim, porque depende da intraconsciencialidade de cada um. Depende. Facilita, eu concordo que facilita muito, né? Mas não é esse mito assim de que resolve todos os problemas da pessoa. Não. A pessoa tem muitos outros problemas além, né? Claro que essa proximidade facilita. Você quer voltar você quer retornar àquele padrão, você vai buscar ou o curso, ou a pessoa que está naquele nível, ou um laboratório. Você procura algum grupo, alguma coisa que te facilita a qualificação. Na verdade, otimize, mas pegando o livro da professora Dulce Down, né, que é vontade, vai depender da vontade de cada um. Sim. E a sua própria vida em geral e a própria atividade da TENEPS que ela se desenvolva. Sim. Né? Porque então, não é um processo só centrípeto, é também centrífugo, né? Mora à distância, seria interessante estar fazendo visitas, né, de vez em quando, para ter como... Tem alguma... Então, para ter como padrão de referência. Tem que pegar o outro ali. Não, você não deve desligar. Então, para quem ainda não tem condição de vir morar, né, ou residir aqui em Foz do Iguaçu, fazer visitas, né, passar uma temporada de vez em quando, para ter como padrão homeostático de referência, né, de nivelar por cima e, né, tentar manter esse padrão no local onde reside. Né. É um verbete, esse padrão de referência homeostática. Quando tiver que falar, tem que falar no microfone, tá? Então, realmente tem um verbete, padrão homeostático de referência, que é mais ou menos, não é em relação aqui a Cognópolis, é em relação ao curso intermissivo, às suas retrocognições, mas se adapta a essa realidade também. Gente, eu não estou querendo dizer aqui que não vale a pena morar aqui, vale muito a pena, por causa da otimização. Só que a gente não pode ficar nesse mito de que só mudar para cá resolve os nossos problemas, porque não resolve. Você tem que puxar de dentro de você toda a sua vontade para resolvê-los. É uma ação intraconsciencial em primeiro lugar. E quem está fora, assim, não desanimar, porque se já identificou o padrão, identificou, vê o que eu posso fazer, mesmo estando à distância, para me aproximar desse padrão. Porque mesmo estando aqui, manter esse padrão, esse alto nível, vamos dizer, energético, cognitivo, depende muito da vontade, né? Depende muito da vontade e da intenção em manter esse nível. Não é só estando aqui e aí o padrão me absorve e eu estou bem. É aquela metáfora, né, Maduda, que o professor Valdo sempre fala, aqui tem a fogueira. Quanto mais perto daqui você estiver, mais perto do calor você vai estar. Mas isso não resolve todos os problemas. O que soluciona mesmo é a sua intenção, a sua vontade, o seu equilíbrio, o seu discernimento e tal. Mas quem tá mais afastado da fogueira não quer dizer que está impedido de fazer alguma coisa. Ao contrário,
é um grande desafio também, né? É um grande desafio, mas poder manter esse contato e estar se atualizando. Porque uma das coisas que nos ajuda aqui é estar todo dia tendo aula. Então, isso nos ajuda a manter uma certa atualização, pelo menos de informação. Não quer dizer que interiormente já conseguimos toda essa atualização que esse conhecimento nos trouxe. Né? Há todo um esforço necessário. Nesse aspecto, eu acho que vale a pena ressaltar também a questão da intraconsciencialidade e a conexão com os amparadores, né, para a gente conseguir manter esse nível de energia, de padrão homeostático, de um alto nível de tenepsismo. Porque isso faz muita diferença, né? A disponibilidade intraconsciencial para a interassistencialidade inegóica. Porque senão dá aquela impressão que só pode chegar a TENEPS 24 horas ou ter uma OFIEX quem estiver morando aqui. Não. Depende do lugar que você estiver no planeta. Você pode ter a sua OFIEX, você pode se preparar e ter essa TENEPS 24 horas, né? Desenvolver esse conhecimento todo do tenepsismo, que é tanto a teoria quanto a prática assistencial. A Verbetógrafa, Códigologia, página 18, terceira linha. O que é o Codex Subtilissimus pessoal? É esse conhecimento que nós falamos agora há pouco sobre a intraconsciencialidade. É você chegar a fazer o seu regramento, as suas regras de conduta, baseado no nível mais elevado que você possa conhecer. Mesmo que você não chegou lá, mas serão metas para que você alcance e chegue nesse código subtilíssimos pessoal. Quer dizer, é um código, é um código do seu próprio eu, da sua própria consciência, em estar avançando, estar progredindo, crescendo, né? Então, só para informar a pessoa, essa pessoa mora em Portugal. Tá? Então, existe um verbete do professor Valdo sobre esse título. Eu acho que vale a pena você ler. Certo? É o que a professora Pilar acabou de falar mesmo. É a compilação sistemática de itens, componentes para fenômenos ou condições evolutivas avançadas e identificadas do corpo de atividades pessoais a serem desenvolvidas, formando o conjunto de normas, regras, praxes, princípios de retidão, ortopensenidade e autocomportamento policármico do mais alto grau moral, criado autoconscientemente e a ser seguido, objetivando o complexo pela consciência mais lúcida ao ressomar. Então, é tudo isso que a professora Pilar falou e mais alguma coisa. Muito mais. Vale a pena ler o verbete. Que, é para quando a gente ressomar. Então, né, a gente tem que cuidar agora, né, não é distante da gente. A gente agora está praticamente cuidando para a gente melhorar, para ter uma boa intermissão. Na intermissão, a gente vai tratar de fazer esse códex aí. Possivelmente, a gente deve ter feito algum antes de vir, né? Foi um ensaio, né? Agora aqui ensaio, a gente veio, né, na prática. Essa nossa primeira... Isso já é uma recuperação desse código. Só que agora como implantá-lo, né, no nosso desenvolvimento pessoal mesmo. Então, vale a pena ler e estudar o verbete. Teoriologia, página 18, terceira linha. Poderia comentar a teoria dos 5 ciclos? Sim. Assim como se faz também as normas e regras de condutas, mudanças de hábitos, e renova-se o código de cosmoética, nós também podemos criar esses 5 ciclos como um avanço do nosso conhecimento. Só que ele pode se desenvolver simultaneamente, esses 5 ciclos, que seria o curso intermissivo, então a recuperação de cons, a aplicação da assistência, já ir fazendo assistência,
ao mesmo tempo sintonizando o epicentrismo, quer dizer, grupo de pessoas que se familiarizam ou que estão assim conectadas com essas mesmas ideias de assistência. A desperticidade, que é o desenvolver o mais alto grau de conhecimento sobre assédio e desassédio da consciência, pelo menos no nível que nós estamos. E o complexo, que é cada um chegar a completar, pelo menos bem próximo do 100%, ou o mais possível próximo, né, do 100%, a sua PROEX, né, o seu planejamento existencial realizado lá no curso intermissivo. Também é uma recuperação de cons. Todo esse plano, essa teoria, é uma recuperação de cons para podermos aplicar aqui. Então, eu vou repetir, porque eu acho esses 5 ciclos, assim, uma linha de conduta consciencial na própria existência atual, que é a recuperação do curso intermissivo, a TENEPS. TENEPS porque é aquela assistência mais modelar, já tem um modelo de prática, de assistência. O epicentrismo, a desperticidade e o complexo. Então, eu vou falar com essa pessoa, porque ela mora em Portugal, para dar uma dica para ela. Esses 5 ciclos está exatamente, exatamente o que a professora Pilar falou. A Pilar sabe tudo, né, gente, da enciclopédia, né, Pilar? Sim. Só que tem o verbete também. Então, se ela quiser aprofundar esses verbetes que a gente está falando que tem, eles estão todos no site da Tertúlia. Você entra no site da Tertúlia, pega em ordem alfabética e vai pegando, certo? Os 5 ciclos aqui, no caso, o título está por extenso, não está em numeral, não. Então, você pode pegar tanto o anterior, que a gente falou, do Códex, quanto esse, para você se aprofundar mais, se você quiser, certo? Sim. Neossinapsologia, página 19, penúltima linha. Poderia aprofundar as neossinapses dos ganchos paradidáticos da euristicologia? Os ganchos paradidáticos nós podemos associar com aquelas ideias que chegam no momento da assistência para nos ajudar e nos favorecer na exemplificação, no entendimento e no esclarecimento que estamos dando a outros, né? Ou para nós mesmos também. Às vezes chegam ganchos paradidáticos para nós, mas normalmente ele acontece mais quando estamos num trabalho de assistência. Ocorre aquele gancho, você lembra de um exemplo, lembra de uma situação, ou o que já também acontece, e já aconteceu, é de a pessoa que você está assistindo naquele momento, ela tem uma rememoração de uma situação, de um caso, e ao contar, se esclarece melhor o que aconteceu, que é, então, um gancho paradidático. É um gancho heurístico no sentido de ser criativo. Ele não é só ativo, ele é criativo, porque é uma situação nova que se desenvolveu, que se formou ali, e há necessidade, então, ao captar, de fazer uma renovação daquele conhecimento, uma atualização do conhecimento. Essa atualização é a criatividade, quer dizer, aplicar o conhecimento à medida que surgem outras situações. Professora Pilar, Fatologia, página 17, final da 4ª linha. Poderia exemplificar a autocrítica promovendo a auto-organização da RESEX? Sim. Se nós queremos, assim, melhorar os nossos hábitos, melhorar as nossas condições de desenvolvimento, de conhecimento, nós podemos utilizar, então, a auto-organização. Levantar vários itens que nós queremos organizar na própria vida, né? Seja no âmbito familiar, seja na profissão, seja financeiro, seja assistencial, seja em qualquer núcleo onde estejamos. Então, para organizar a RESEX, o que vai precisar? Que nós desenvolvamos também um senso crítico. Não é só enumerar as condições. Bom, existe isso, a profissão, existe, eu venho todo dia na tertúlia, não é só isso. É como que eu faço isso. Eu aproveito o que tem ali para aprender.
eu uso a minha autocrítica, a minha autorrevisão, a minha autorreciclagem para atualizar, para movimentar esse conhecimento. Não deixar nada parado. E principalmente hoje que estamos aí com a edição do livro, né? E principalmente a vontade. Então, a vontade de criar essa reorganização na nossa vida. Por isso, o nível de autocrítica precisa ser desenvolvido através do quê? Das leituras, das aulas, de cursos. E assim nós vamos melhorando a nossa maneira de conhecer, de perceber as neo-verpons, as verdades relativas de ponta. E organizá-las na nossa vida, né? Em Fatologia, página 17, quinta linha. O tenepsismo 24 horas gera a auto-organização holossomática ou poderia ser o contrário, a auto-organização holossomática que promove a tenepse 24 horas? Pode ser as duas coisas, né? Como diz a matemática, se só se. É se somente se, vai e volta, né? É isso mesmo, essa é a ideia mesmo. Porque você não tem um caminho só, né? Você tem o caminho da tenepse, você tem o caminho da auto-organização. E simultaneamente eles vão acontecendo. Uma coisa sinérgica, né? Uma coisa mexe com a outra. É isso mesmo. Não sei se ficou alguma dúvida, pode perguntar novamente para detalhar mais. É que você colocou num sentido, mas o outro é válido também. Os dois sentidos são válidos. É que eu acho que, mas eu acho que você colocou em algum outro momento o outro sentido também, mas é porque o outro é meio óbvio, né? Que a auto-organização leva a pessoa para a tenepse, para 24 horas. O que é importante é ressaltar essa geração mesmo, esse efeito mesmo, né? Que o tenepsismo 24 horas gera a auto-organização holossomática, não é isso que você colocou? Não, agora me perdi aqui, espera um pouquinho. A auto-organização holossomática, porque a auto-organização, a gente já tinha falado de auto-organização e autocrítica. É só acrescentar nessa auto-organização holossomática a organização de cada um dos veículos de manifestação. Então, nós vamos colocar essa auto-organização naquilo que nós pensamos. Como nós vamos organizar esse pensamento? Como é que nós vamos organizar o desenvolvimento da nossa energia, né, a energossomática, o desenvolvimento do psicossoma, fazendo com que nós conheçamos melhor as nossas reações e possamos ter um controle maior do psicossoma, se é essa, né? E o soma seria a organização assim, somática, de estar tendo um controle da saúde, alimentação, exercício. Esse seria a auto-organização holossomática. É desmembrar cada veículo e ir organizando cada um. Qual que tem prioridade? Ficou doente? Então a prioridade vai ser para o soma, mas com discernimento, desde que eu tenha ideias, pensamentos de como organizar o meu soma e melhorá-lo, né? Você encontrou alguma outra parte? Não estou achando. Aqui na Fatologia, página 17, quinta linha. Quinta linha? Então, tem assim, a auto-organização holossomática, que até parece um complemento daquele outro da maturidade, através da técnica das 24 horas, né? Tem a maturidade consciencial. Sim, tem a auto-organização holossomática, né? Então, não é nenhum item seu aqui que você colocou nessa ordem. Então, deve ser a auto-organização holossomática, então. Mas aí, se tiver dúvida, pode perguntar novamente. Mas, de qualquer modo, a gente vê que uma coisa interfere na outra e a outra interfere, né? A auto-organização... Então, a auto-organização vai propiciar... Nós falamos da vontade, que é o primeiro poder da consciência, assim, aquele mais essencial, é a vontade. Depois vem a intenção para qualificar essa vontade e direcioná-la. E como você vai fazer isso sem auto-organização? Então, e é recursivo, né? Na medida que você tem auto-organização, você vai torna-se melhorando um ciclo, a sua tenepse, à medida que você melhora a tenepse, vai exigindo nova reorganização, né? E com isso tudo vamos evoluindo, né? Vai tendo um outro nível de... ali da nossa amiga.
Vamos então? Fatologia, página 17, quinta linha, de novo. Poderia aprofundar a autopesquisa permanente? É dando uma continuidade, então, ao que nós falamos da auto-organização e torná-la permanente. Então, porque à medida que nós utilizamos esses recursos de auto-organização, de conhecimento, de atualização, nós vamos fazendo também, organizando a nossa autopesquisa, que é a nossa autocognição. É conhecer melhor a nós mesmos e todas as variáveis que envolvem a nossa evolução, que é o que nós já colocamos nos 5 ciclos ali, né? 5 ciclos que podem direcionar como um foco a nossa vida. E dentro disso vai colocando a autopesquisa e organizando à medida que surge aquela premência, aquela situação do momento, que vai mexer com algum trafar, ou mesmo algum trafor que precisamos desenvolver. Então, professora Pilar, pensenologia, página 16, final da última linha. Peço que amplie o exame crítico da autopensenidade interassistencial. É a sua amiga, nossa amiga aqui. Socorro. O exame crítico da autopensenidade é estar atenta estar atenta ao que pensamos. Não é uma tarefa assim, ou uma atividade muito fácil, não. Exige assim, muita vontade e muita atenção a perceber assim, cada pensamento que emitimos. O que eu estou emitindo agora? Qual é o meu pensamento neste momento? Então, eu identificar, eu estar fazendo um exame crítico dos meus pensenes, dos meus pensamentos. Com isso, vai mudando o quê? A nossa atuação interassistencial. E à medida que vamos identificando os nossos pensenes, ou os nossos pensamentos, essa qualificação nos ajuda a sintonizar também melhor os pensenes das outras consciências. Identificá-los também. E à medida que identificamos, então podemos ter uma convivência ou uma qualidade energética ou interassistencial mais qualificada também, com esse exame crítico. Não sei se te convenceu, Socorro, mas... Vamos lá. Professora Pilar, marquei para iniciar minha TENEPS para agosto de 2014. Assim, gostaria de saber como foi a decisão da verbetógrafa para iniciar a TENEPS. Você já tinha dupla, base física, pé de meia e todos os calçamentos para iniciar a TENEPS? E como foi os primeiros 6 meses da TENEPS? Houve muitos contrafluxos? Eu não sei assim quem você é, com que idade você está. É mulher. É uma mulher. Por isso que ela perguntou da dupla, né? Então, porque foi há muitos anos atrás, né, há muito tempo mesmo que aconteceu a minha decisão de realizar a TENEPS. Só que eu já estava envolvida em trabalho de assistência e desassédio. Não era algo novo para mim fazer assistência. Só que não era desta forma assim, mais qualificada, organizada, como é a TENEPS. Então, eu não sei se serve assim de exemplo para você o que foi para mim, mas eu vou elaborar e atualizar aquela experiência. Porque eu já estava trabalhando, né, com desassédios. Eu já trabalhava em centro espírita. E quando eu conheci a projeciologia, nem era conscienciologia, fiquei sabendo do EV, do estado vibracional, fiquei sabendo que existia, o que a gente ouvia falar de passes para o escuro, era tarefa energética pessoal. Então, desse modo, eu fui renovando o meu conhecimento. E esse conhecimento, eu não pude aplicá-lo logo, não. Porque realmente eu tinha me separado e também o conhecimento era novo, exigia de mim uma autossegurança
emocional maior. Não era tanto a falta de uma dupla, mas sim a minha autossegurança emocional. Foi um período de balanço, né? De balanceio ali. E então, depois que eu já estava como voluntária do Instituto, assistindo os cursos do professor Valdo, porque não existia ainda o manual da TENEPS. O manual da TENEPS é assim um roteiro e tanto para você se organizar. Não existia isso. Então, fui me organizando através das palestras do professor Valdo, de cursos, e aí eu fui tentando me organizar, me tornei docente. Então, já fazia aquele desenvolvimento de aplicação da técnica da TARES, esclarecendo outras pessoas. Tudo isso, dentro da minha consciência, foi crescendo, né? Foi, de certa forma, se ampliando, até que, num dado momento, eu decidi, então, fazer a TENEPS. Só que havia ficado para mim uma frase do professor Valdo que me chamou a atenção, que era assim: se você faz assistência durante 1 ano, ou se pratica a TENEPS, você não vai ter mais inimigos. Então, a minha interpretação aí faz: que beleza! Eu não vou ter mais inimigos na minha vida se durante 1 ano eu praticar a TENEPS, mas que coisa formidável, né? Que beleza! E entrei nessa, né? Fui lá eu me preparar e começar a TENEPS. Só que aí eu fui entendendo melhor o que isso significava. O que significava, e hoje até atualizando esse conhecimento, o que hoje significa: você não vai ter mais inimigos. Significa que eu não vou ter mais inimigos? Não é bem assim. O que significa? Que eu estaria mais preparada para lidar com os inimigos. Né? Fazer dos inimigos seus amigos e não ficar cuidando dos inimigos meus amigos. E outra, não criar outros, né? Não criar outros inimigos. Quer dizer, é uma condição consciencial, interassistencial, de não criar mais inimigos. Quem quiser ser meu inimigo, que seja, mas eu não considero mais inimigo. Até o ano 3000, né? Depois eu não sei. Depois você não sabe. Nem 1 ano de prorrogação, nem 1 dia de prorrogação. Depois eu não sei. Então, eu sei que aí eu comecei, eu não tive, e eu realmente não estava sem dupla, eu decidi, mesmo assim, assumir essa parte de domínio energético sexual para poder manter o trabalho de assistência. Quer dizer que tinha assédio sexual? Tinha, sim. Mas você tem que estar firme e saber o que você está fazendo. Né? Porque senão chega uma hora que você diz: não, eu vou parar com isso. Eu vou fazer um pouco dela, a minha condição pensênica também. Que eu achei interessante, assim, ó, pela sua resposta e pela pergunta dela. Se você ler o livro Manual da TENEPS, não tem só essa parte mais exterior, a consciência, né? Que é ter dupla, ter pé de meia, calçar todas as questões. Lá também fala do domínio energético, do EV, a gente pode acrescentar a docência, os estudos sobre a consciência, né? Sim. Temos que estudar a projeciologia para saber como é que é o holossoma, como é que é a parafisiologia, a auto-organização, do holossoma, né? Como é que os assediadores, tem o procedimento deles para a gente poder saber lidar com eles, né? E não só com os assediadores, mas com todas as consciências que são necessitadas, assim, de alguma maneira. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. A gente se preocupa tanto com uma parte dos condicionamentos, né? Que é ter dupla, que é ter pé de meia, que é ter calçamento para iniciar a TENEPS, mas talvez, não sei, o mais importante de fato mesmo seja isso que você falou, que é você se preparar emocionalmente, desenvolver o seu domínio de energia, ter o seu EV bombante, assim, para quando precisar, e fazer a docência. Você falou da docência, quer dizer, você, ao fazer a docência, está se preparando, que é aquela coisa que o professor Valdo fala, é 1% de teoria, 99% de prática, mas aquele 1% de teoria
é o básico para você fazer toda a prática, né? Então, sem você saber se aprofundar no conhecimento da parafisiologia, do holossoma, né? De como é que nós processamos, né? Através do mental soma, psicossoma, como é que são as patologias, a gente não vai aprofundar muito na TENEPS. E onde está essa pessoa? Não sei se ela depende só do manual ou se ela está no local onde ela tem esses outros recursos também que podem ajudar a pessoa a estar mais autoconfiante, mais autossegura, né? Do início da TENEPS. Porque aí eu iniciei, eu não tive assim maiores problemas, assim, os 6 primeiros meses, porque são os 6 primeiros meses de adaptação. Eu disse que eu tinha um lado meu que já estava mais amadurecido em termos de desassédio, de assistência, só que não era dentro desses moldes, né? Não era dentro desse modelo consciencial do manual, da TENEPS, né? Mas quer dizer que não foi assim, eu não tive entreveros maiores. Mas o caso é que o trabalho continua. Eu tive contato assim, com um mega assediador, mesmo depois dos 6 meses. Porque não vai esperar, fez 6 meses, agora eu estou livre, minha TENEPS vai ser tranquila. Não é bem assim. Vez ou outra, há que encarar e enfrentar aquele assediador que tenta te dominar, quer te convencer de outras coisas e tenta, às vezes, até te adoecer, se você não tiver essa energia bem trabalhada. Porque aí você acorda mal, não está bem, você tem suas atividades, suas tarefas. Mas isso comigo ocorreu algumas vezes, mesmo assim não chegou a me dominar. Me dominava mais quando eu ainda não estava na conscienciologia. Eu tenho isso bem claro, que depois que eu comecei esse estudo maior, estudar melhor energia, a coisa não pegava. Mas antes, alguns achaques, né, sabe, dor de cabeça, dor nas costas, algum desarranjo, né, algum desarranjo corporal acontecia, né? Mas mesmo assim, quando isso acontece, não é para desanimar, é para ver, olha, onde é que eu estou precisando estar atenta, né? O que é que eu estou precisando uma fazer? Pessoa que quer começar. Hoje tem as dinâmicas aqui que uma pessoa que quer começar a TENEPS agora. O que é o básico? Assim, ela precisa de suprir todas essas exigências mesmo? Pé de meia, dupla evolutiva. O que você acha que... Eu vejo que o professor Valdo que sistematizou, né? Sim. Essa ideia da TENEPS, Sim. Apesar de já ter existido passe por escuro, essas coisas, ele Sim. sistematizou. E eu já vi ele falando que cada caso é um caso. Sim, né? Por isso que precisa ver a condição dessa pessoa. E a pessoa não deve ter, enquanto a pessoa tiver um desejo muito forte de realizar alguma coisa, ele Sim. até fala muito, não sei, ele deve ter uma casuística dele, né? De pessoa que desejava muito conhecer a Itália. Então ele falou assim, então vai conhecer a Itália primeiro, depois você começa. Então, às vezes, é um detalhe tão íntimo da consciência, né? Que só ela mesma que impede, pode. só ela que pode ver. Só ela que pode Mas, de qualquer ver. modo, você podia falar mais um pouquinho sobre isso? Assim? Como é que a pessoa vê que está no ponto de... Quando ela tem essa autoconfiança de que conheceu, então, as bases do seu holossoma. Ela conhece o seu holossoma. Ela não vai lidar com as energias se ela não conhecer seu holossoma. Ela vai lidar com as energias já com essa predisposição, com essa vontade de se autoconhecer. E fazer aquele exame crítico que a gente falou aqui. Quais são os meus pensamentos? Porque se eu vou fazer TENEPS, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar doando energias para consciências enfermas, consciências que estão carentes. E que rapport eu vou fazer com essas consciências? Dependendo da situação que eu estiver, da condição energética que eu mantenho comigo mesma. Então, a pessoa precisa, primeira base é estar energeticamente bem. Aí, segura, autoconfiante com suas intenções, suas ideias, e aí, assim, a parte da auto-organização intrafísica, né? Porque também tinha aquela ideia, assim, hoje já nem tanto, mas naquela época que eu comecei, tinha aquela ideia, não fazer TENEPS sem dupla. Porque estava começando tudo, né? Mas eu arrisquei, mesmo assim, eu arrisquei. Não tive problemas maiores com isso, mas tem coisas... Mas no manual da TENEPS, ele não diz que não pode começar, ele diz que vai ser uma TENEPS de meia força. Meia força.
O que significa que tem alguns casos de tratamento de consciência doentia que não vão poder ser encaminhados para você. Sim. Aí vai ser aquelas consciências vão ser encaminhadas para a pessoa que tem a dupla, mas porque a energia da dupla é necessária para tratar aquele caso. Ele não diz que não pode, né? Só diz que vai ser... Eu arrisquei mesmo assim fazer a meia força, porque naquela época as pessoas não se animavam em fazer meia força. Esse é um dilema, né? Eu vejo muita gente perguntando que isso é um dilema. Quer dizer, de um lado, a decisão para fazer a TENEPS, você tem que ter uma decisão do que sabe que vai ser para a vida toda, intrafísica pelo menos, né? Para o resto dessa vida toda. E você vai garantir que seu casamento vai durar toda a vida? Por outro lado, você não pode ficar esperando ser serenona para começar a TENEPS, porque senão ninguém começa. Certo? Então você não pode querer ter tudo. É esse limite que eu acho que é difícil. A Keiko está lembrando, o pé de meia. Claro que não pode ser uma pessoa que está desempregada, né? Porque senão vai ficar desestruturada, né? Ocupa espaço mental, né? Você quer falar, Keiko? É primordial, porque é uma situação... A questão de dinheiro ocupa muito espaço mental da pessoa. Então, eu acho que é uma das questões assim, que precisa ser observado com Mas aí atenção. Tem que ver o que a pessoa entende de pé de meia, né? Porque tem pessoas que entendem que pé de meia depois que você fizer R$1 milhão na poupança. Não, tendo outras subsistência financeira. Então, estabilidade. Entendeu? Porque senão você... Sim, isso que tem que tratar esse limite, por exemplo. Também. Então, aí se tiver um bom emprego, se tiver uma sustentabilidade financeira razoável, então pode fazer. Porque senão você fica no ideal, não, só vou fazer TENEPS quando tiver R$1 milhão. Eu não vou ter R$1 milhão nessa vida, eu acho que eu não vou ter. Então, eu não vou fazer TENEPS. Não dá para usar esse... Não pode entrar como justificativa. Por isso que a gente tem que ver esse limite, porque eu acho o limite difícil mesmo, né? E uma outra coisa que você falou no início até da tertúlia, é ficar de para-ouvidos e para-antenas ligadas, porque o amparador pode vir dar uma dica, né? De que está na hora, de que não está, uma conversa, um curso, alguma coisa assim. É isso que precisa... Que contato essa pessoa tem com o amparo? Se ela já distingue que ela tem um amparo, porque se ela marcou uma data, um mês... Como é que ela está em relação com o amparo? Boa intenção ela já tem. Né? Boa intenção. Então, agora ver como é essa conexão. Porque essa conexão é que vai favorecer esse início. Bom, Rosa, uma pergunta eu queria passar para vocês. Nessa questão aí do pé de meia, o que eu vejo importante é porque se a pessoa está muito preocupada com a questão financeira dela, ela nem vai ter disponibilidade íntima para assistência. Mas foi isso que a Keiko falou. Ela falou. A carência dela é muito grande. Então, eu penso que as carências, em geral, têm que estar mais ou menos satisfeitas para não ficar de pedinte na TENEPS. Não, eu concordo com você. Doadora. E foi isso que a Keiko falou também. Só que, assim, tem limite, entendeu? Porque a pessoa que quer fazer a TENEPS, ela vai saber fazer essa medição aí, né, do quanto é que já basta para ela para se satisfazer financeiramente, para ela não ficar com esse dilema. Porque também, olha, eu conheço pessoas que têm dinheiro e que ainda continuam com esse dilema, entendeu? De dinheiro. Então, quando eu quis fazer TENEPS, sabe o que eu fiz, Pilar? Eu fiz um curso de imersão já com a ideia da TENEPS. Então, quando eu saí do curso, eu já tinha data marcada, e daí eu fiz o curso, saí e comecei a TENEPS. Não faltou mais dinheiro? Não, já tinha, essa questão já estava resolvida. Mas quer dizer, um curso que te ajudou a ter mais segurança para iniciar a TENEPS? Sim, eu fiz o PDPA na época, que era um curso de 9 dias de imersão, e daí saí dali. E é para desenvolver para o psiquismo, né? Saí dali me sentindo em condições de iniciar a TENEPS. Isso é importante, isso é muito importante. E o dia que eu escolhi foi 1º de maio, porque é o Dia Universal do Trabalho. Eu disse, bom, vai ser o trabalho assistencial, né? Muito bom. Pilar, acho que seguindo nessa linha aí, que também pode ajudar, eu queria que você ampliasse
dois aspectos que têm a ver com a pensenologia, na página 17, a segunda linha. A eliminação de resquícios da patopensenidade. E depois, na quinta linha, mais ou menos na metade, os tenepsopensenes. Você pode ampliar para nós essa questão dessa pensenologia? Qual que é a primeira eliminação de resquícios? Da patopensenidade. O que isso é? Por que é necessário essa eliminação para fazer uma TENEPS? Por que da importância disso? Você perguntou sobre a eliminação de resquícios. Foi uma coisa que eu coloquei logo no início, na apresentação da escolha e do tema do verbete, que é esse trabalho constante, que parece que às vezes dá a sensação de que nunca vai terminar, mas é que nunca termina mesmo. É a gente aprender a viver sempre um presente. Estou sempre vivendo o presente. Nesse presente está o passado e está o futuro. O futuro vai depender dele agora, e meu passado é que me tornou isto agora, né? Então, o que eu faço no presente é aquela atualização da consciência, de estar constantemente com aquela antena interna e externa das condições que eu tenho para as minhas realizações. E à medida que vem à tona, aflora nessa convivência, algum trafar, algum resquício, porque às vezes nem é mais aquele trafar, são resquícios dele. Vem aquela tristeza, naquela tristeza porque aquela pessoa, mas foi por causa da pessoa? Sim, a pessoa trouxe aquilo. A pessoa sintonizou o que eu tinha. Então eu vou trabalhar comigo o que eu tenho. Então se começou com aquela tristeza, de onde veio aquela tristeza? Em mim. Não da pessoa, não daquela consciência que eu estava assistindo. Não só, né? Porque aí eu tenho que trabalhar e vou fazendo o quê? Essa constante medida de percepção, de parapercepção, de onde está vindo aquilo. Às vezes realmente não é desta vida, é de uma vida passada, mas ficou aquele resquício, aquele ranço de uma tristeza, de um relacionamento acabado no século sei lá qual, né? Então, aquele resquício vai sendo eliminado à medida que faz essa atualização. E é possível, e às vezes fica tão visível porque você encontra aquela pessoa que você estava conversando ou convivendo, você vê que não tem mais nada. Para a pessoa melhorou e para a gente também. E às vezes o caso nem foi diretamente com ela, mas surgiu naquela situação, ou o amparo, né? Que como a Rosa falou, às vezes vem o amparo te dá aquela impressão de mal-estar, que é para você oportuno aquilo. É oportuno aquele reconhecimento e identificação daquele resquício. Na escrita aparece muito, né? Você vai escrever aquilo, às vezes em bolo, né? A gente percebe que tem alguma coisa que está pegando ali. Às vezes é escrita, nem é encontro com ninguém. Às vezes pode ser que seja até evocação de alguma consciência que esteja trabalhando aquilo que a gente está escrevendo também. Então é bom, a gente aproveita em grupo. Intrafísico e extrafísico, aproveita para atualizar essa eliminação desses resquícios. Porque eu acho que nós temos muitos ainda resquícios para serem eliminados. Mas, felizmente, ainda são coisas difíceis de serem identificadas porque elas se tornam muito sutis. Mas, por outro lado, é uma eliminação, né? Já não volta mais. Aí, quando voltar, por exemplo, assim, na assistência na TENEPS, por exemplo, a gente pode estar sentindo alguma repercussão que já não faz mais parte de você. Aí, quando conclui o trabalho, né, de assistência, você não sente mais nada daquilo. Então, eu estou pensando, assim, pela minha experiência, que quando a gente chega nesse nível, naquele aspecto, que desaparece, como assim, tirou com a mão, eu acho que a gente já trabalhou aquele traço na gente, né? Justamente. É isso. Então, você não é mais, não foi pelo rapport daquele traço, é pela experiência que você tem com aquele traço. Uhum. Porque com a experiência de vida, com a experiência de momentos evolutivos, você cria rapport com várias consciências, de vários tipos, várias nacionalidades, vários patamares evolutivos até,
do seu para o mais baixo, né? Mas trazendo essas consciências para o seu nível de entendimento, mas já sem se imiscuir neles. Mas você tem a experiência do rapport, porque você vivenciou, você superou tudo aquilo. Então é mais fácil você entendê-los. É o que de certa forma eu estou entendendo nesta nova etapa que a gente está pensando no pré-intermissivo. Eu acho que é bem isso. Nós vamos estar preparados a entrar em contato com aquelas consciências que hoje nós estamos mais familiarizados ou especializados no tipo de assistência, para ajudá-los na TARES, resgatá-los, porque desenvolvemos isso em nós. E vamos, então, saber entendê-los e compreendê-los melhor. Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Eu também gostaria que você expandisse esses tenepes supensenes. O que você quis dizer com isso? O que são os tenepes supensenes? É pensar na tenepes ou são os pensenes que aparecem na assistência? Isso que eu queria clarear. Então, é que quando você chega nesse ponto da tenepes, 20 anos de tenepes, os seus pensenes estão mais assim sintonizados já com esse nível de assistência de tenepes. O que quer dizer? Essa tenepes é a assistência mais especializada. Especializada não é no sentido de qualificação, não é sentido de estar no outro patamar, mas é no sentido de qualificar os seus pensamentos. Então, seus pensamentos estão mais qualificados dentro daquele nível de assistência. Isso teria a ver, então, com o verbete, o tenepsismo 24 horas, que seria, já saiu daquele período dos 50 minutos. Sim, você já está com mega foco, já está se disponibilizando todo momento. E a lucidez quanto a isso? De certa forma, a tenepes passa a ser a norma da sua vida. Eu estava com uma pergunta assim, qual é o limite da tenepes, que até agora a gente praticamente está conversando sobre tenepes, mas como é que começa a tenepes 24 horas? Ela não tem um dia certo. Não, sim. Quais são essas condições que elas isso, porque eu percebo assim também, já num movimento crescente disso, eu me disponibilizo, mas eu ainda não tenho um nível de lucidez ininterrupto todo o tempo, mas eu me disponibilizo para assistência. Então, várias vezes durante o dia eu percebo. Você está no caminho para aumentar esse período, esse tempo, nesse nível de tenepes, para chegar. E qual que é o tenepes 24 horas? É quando você já é muito esperto, né? Eu fiquei na dúvida se era quando já é desperto ou quando é semiconsciente. É quando é desperto? Tenepes 24 horas, eu acho que para ir para desperto, né? Lidar nesse nível. Porque ele está na frente da gente, mas só para complementar essa... Porque assim, você está disponível, atento, às 24 horas, você não necessariamente está fazendo a tenepes 24 horas, você está assimilando, você está iscando, para quando chegar naqueles seus 50 minutos, você vai lá e vai trabalhar todo aquele rebanho, a pescaria sua, né? Mas tem um momento que você está em tenepes 24 horas, que é a condição do desperto, ou da semiconsciência, que você está nos dois ambientes ao mesmo tempo, intrafísico e extrafísico, né? Mas é nesse preparo para semiconsciência. Não é ainda semiconsciência. Nesta vida, acho que não. Oi, ali na página 18, oitava linha, a questão da participação extrafísica do tenepsista em ocorrências coletivas em diversos locais do planeta. Poderia falar alguma coisa, aprofundando um pouco sobre isso? Então, principalmente na questão, assim, como é que é a percepção, se através de alguma sinalética que foi desenvolvida ou alguma questão intuitiva? Então, nesse caso aqui da participação extrafísica, o que eu tenho assim de experiência ocorreram durante a 1 hora ou 50 minutos da prática. Raramente aconteceu fora desse período. São acontecimentos
São acontecimentos que estão assim ocorrendo, por exemplo, na cidade. Vamos dizer, por exemplo, aqui em Foz. Em Foz está havendo um movimento, um tipo de greve, ou um tipo de movimento para paralisação de algum serviço, para alguma coisa. E durante a TENEPS, sem saber do que estava acontecendo, nada, estou lá no meio de muita gente, e às vezes nem entendendo direito o que está acontecendo, né? E depois, no dia seguinte, saber que tinha havido aquele movimento em tal lugar, assim, assim, e você identifica com a ideia, você faz aquela sincronia, você faz aquela sincronicidade, sintonia. Puxa, era aquilo, provavelmente eu estava lá participando não da atividade em si, mas com os amparadores, ajudando para que aquilo não virasse talvez um tumulto maior. Não sei se ficou claro para você. Ficou bem claro, sim. Só mais uma questão ali na página 19. Efeitologia, ali a quinta linha, o efeito dos extrapolacionismos serenológicos. Poderia ampliar um pouquinho essa questão? Extrapolacionismo, porque não é coisa que acontece assim, então, em toda hora, né? São coisas que acontecem eventualmente e te trazem aquele, no caso aqui do serenológico, no sentido de trazer aquele bem-estar, de trazer aquela tranquilidade, e que você sente durante momentos, e às vezes não consegue segurar. Você quer segurar aquele estado durante o dia todo, mas às vezes não consegue. Você tem aquilo por alguns momentos, mas é aquela satisfação, aquela alegria que você não consegue nem explicar. Se alguém perguntar o que você está sentindo, é difícil dizer em palavras aquele sentimento, aquela... Eu estou rindo porque eu esqueço da mamadeira aqui, eu tiro da boca. Eu preciso falar dentro do foco aqui. Você desculpa, viu? Mas, então, esse extrapolacionismo, então, são essas informações, oportunidades de trabalho, ideias que vêm e te trazem esse bem-estar, mas elas extrapolam o seu dia a dia. Você, às vezes, precisa parar, anotar, porque senão depois você esquece. Porque com esse extrapolacionismo, você vai o quê? Aprimorando a sua parapercepção, o seu parapsiquismo, a sua hiperacuidade, e abrindo caminho para as neosinapses. Então, as neosinapses vêm através dessas infiltrações de ideias, e às vezes de serenões mesmo. Por que não? Porque o serenão, às vezes, ele não vem diretamente, ele tem muito tarefeiro trabalhando. Então, às vezes, no contato, às vezes, com uma outra pessoa, vem aquela ideia e que abre para você o caminho. Quer dizer, abrir um espaço cerebral. Vai criar aí um espaço para que a neosinapse se instale. Aí, se você prestar atenção nisso, identificar, você, então, vai fazer o quê? Implantar. Você vai utilizar melhor aquela ideia, aquele conhecimento, e aí você deixa de ser uma neosinapse. Passa a fazer parte do seu autoconhecimento. Entendeu o que é um extrapolacionismo? Ok. Tem verbete do professor Valdo, se você quiser aprofundar. Mas é alguma vivência que você tem além da sua capacidade naquele momento. E aí, assim, você está nessa capacidade aqui. Aí você tem um extrapolacionismo. Você vivencia uma coisa um pouco mais avançada. Aquilo mostra para você que você pode avançar mais um pouco, mas você não tem domínio daquilo. Então, no caso específico do que ela falou, é para o serenismo. A gente não é serenão ainda. Mas você consegue vivenciar alguma coisa que está além da sua capacidade. Né? É uma paradidaxia. Uma paradidaxia que os amparadores usam, né, com a gente. Um exemplo disso... E é isso que move a evolução. Um exemplo disso foi a própria ideia da TENEPS 24 horas. Porque eu só tinha o quê? Uma noção do que podia ser. Na hora do vamos ver, mas o que é isso? Né? Então, até definir e tal, mas foi criando, foi abrindo, a neosinapse foi abrindo um caminho. Hoje tem um verbete sobre o assunto. Não é tudo, mas já deu um conhecimento maior sobre essa ideia. É o verbom. Oi. Parabéns pela fatologia, página 17.
O ato de o profissional, 14ª linha, o ato de o profissional da saúde colocar lista de pacientes na TENEPS. Aqui, no caso, você trouxe o profissional da saúde. Mas poderia ser o profissional da área da educação? Sim. Claro, né? Não é saúde consciencial? Sim. Uhum. Não Okay. pode ser? Pode ser. Porque quando a gente fala saúde aqui no nosso meio, não lembra só o soma, né? A gente é de acordo com o título do livro aí, consciência inteira, né? A vontade, a consciência inteira. Então, é possível sim. Inclusive, dependendo da organização onde trabalha, por exemplo, estou lembrando até do IPC, mas tem outras, né? No IPC tinham turmas de alunos, então, antes de começar aquele curso, o tenepsista, ou o professor, um dos professores, ou mais de um, que ia dar aquele curso, levava para a sua TENEPS a lista de alunos. Né? Oi, você. Então, levava para o quê? Já adiantava o serviço, né? E se tiver percepção disso, se tiver essa condição, vai notar que há uma continuidade nesse trabalho. Então, um profissional que trabalha com várias consciências e a TENEPS pode... não está desconectada da vida da pessoa. A TENEPS passa a fazer parte da vida, seja na convivência, com os familiares. Todo mundo vai ficando a par. E aí que começa também, chega pedido de todo lugar, por quê? O tenepsista ele vai aparecendo sem medo, sem receio, porque ele não está sozinho. E a gente fala assim, o amparador de função do tenepsista, mas às vezes não é só um. Um é o que toma conta de vários. Então, dá aquela sensação, essa experiência eu já tive, de ter assim, na TENEPS, então são tarefeiros que vão onde estão os pedidos, sabe? E você tem aquela clareza de que aquilo está acontecendo. Você não tem a clareza do quê? Do conteúdo daqueles atendimentos. Mas você tem a noção clara do que está acontecendo, daquele mecanismo de atendimento. E uma segunda pergunta, na página 18, em tecnologia, a técnica da revisão autocrítica semanal da TENEPS 24 horas. Você pode explicar como é que é essa técnica? Qual aqui? Desculpa, eu perdi. Tecnologia, página 18. Aqui embaixo. A técnica da revisão autocrítica semanal da TENEPS 24 horas. Isso. É que quando você, então, se organiza dessa maneira, de fazer anotações durante a semana, e seja no final da semana ou um dia da semana, você faz a sua revisão daqueles acontecimentos. Tem semana que, às vezes, está aquele padrão comum, normal. Tem semanas que são mais agitadas, tem semanas que aconteceu só um evento que chama mais atenção. Então, você pode fazer esse planejamento de reavaliação, de aprendizado sobre esses registros e anotações. Ou até pode nem ser semanal, pode ser mensal. Aí vai depender do tenepsista escolher. Porque quando tem muito serviço, às vezes é melhor menos tempo para ele fazer essas avaliações, né? Ele precisa, em menos tempo, ele já tem muita coisa para avaliar. Só que tem coisas que não se resolvem em uma semana. Às vezes vai ter algum problema ou alguma condição que só vai ter resposta ou só vai poder ser esclarecida 2, 3 semanas depois. Né? Eu sou tenepsista há pouco tempo. Então, para eu chegar numa condição de tenepsista 24 horas, você, então, está dando a técnica de que eu possa pegar os meus registros, semana a semana, avaliar e ver Isso. Qual que é o padrão. Não precisa ser tenepsista 24 horas para fazer essa auto-organização. Essa auto-organização não, semanal. Para se chegar lá também pode se utilizar Mas essa isso técnica. vai te predispor a não levar 24 anos para chegar. Ok. Tá certo. Tá. Vai ser só 24 horas, você já chega. Pilar, e com relação àquele extra da TENEPS, aquela prática fora daquele horário fixo da TENEPS, podia nos falar? Então, essa extra TENEPS são esses casos, às vezes, como a pessoa aí perguntou, o que acontece? Às vezes não acontece no horário,
Né? Então, tem um evento, acontecimento. Por exemplo, teve um dia que eu estava na tertúlia, e saiu da tertúlia, já na tertúlia começou a me dar aquela, vou dizer, ânsia, assim, aquele anseio, aquela coisa de ir para casa. E era lá no Melo. Fui lá para casa. E não tinha nada, estava tudo ok, estava tudo bem. O que aconteceu que me deu aquilo? Mas eu cheguei em casa, aquilo passou. Aí, bom, falei, vou aproveitar e descansar um pouco. Aí eu fui, descansei, tal. Mas fiquei ali, dentro de casa, não saí mais, nem de tarde, nem à noite, fiquei por ali. Isso foi num sábado. Só na segunda-feira, eu fiquei sabendo que tinha havido um acidente aí na estrada de Cascavel, né? Foz, Cascavel, tinha havido um acidente de carro e havia dessomado a mulher do dono do apartamento que eu estava morando. Então, a mulher do dono, mais o filho e a nora. Tinham dessomados. E tinha sido no sábado à tarde. Eles estavam voltando de Cascavel para Foz quando aconteceu o acidente. Agora, posso dizer assim, mas o que tem a ver uma coisa com outra, né? Mas quando você desenvolve essa conexão assistencial, aquilo você não tem dúvida. Puxa, aconteceu alguma coisa. Provavelmente eu estar em casa, mais solta, estava facilitando a disponibilidade de energias para ajudá-los, né? Agora vai dizer exatamente o que aconteceu, como é que eu ajudei. Aí é que ainda a gente precisa aprimoramento antes de ser série, quem sabe. Não, eu te perguntei pela tua experiência, porque eu já tive necessidade de ir para a cadeira da TENEPS, fora do horário. Também. E quando sentar ali, a esterilização ser bem intensa. Sim. E eu até me perguntei, será que isso é um sinal do amparador para eu trocar o horário da TENEPS? E daí eu escutei, isso é um extra. E daí no outro dia eu fui saber que naquele horário uma pessoa muito próxima a mim tinha sido hospitalizada. Então, tem esses casos assim mais individuais. Agora, tem casos coletivos. Quando aconteceu aquele desastre imenso lá no 11 de setembro, em Nova York, eu vi sem querer pela televisão, mas aquilo chamou minha atenção, sabe? Então, a partir dali, já eu sentia que eu estava conectada com alguma coisa. No que eu podia ajudar numa coisa tão grande assim, né? Eu em São Paulo, pela televisão, como é que eu ia ajudar alguma coisa? Só sei que a coisa caminhou. Depois, no próprio instituto, eu estava do lado, dando aula, com a mãe de uma pessoa que estava lá. A mãe de uma pessoa que estava lá em Nova York. E aí a gente também teve informação, depois, que as pessoas que estavam ali, vários tenepsistas do Instituto, tiveram que fazer extras. Vários tenepsistas, fora do seu horário normal, padrão de teneps, tinham que fazer extra. Ou fora, se estava no Instituto, se recolhia numa sala, se estava em casa, ia para o seu local de teneps, para exteriorizar energias, quer dizer, era uma coisa assim muito grande, né? Muito forte. Então precisava de muita energia. A gente ainda não tem assim essa clareza, essa consistência da necessidade da energia de movimentação nesses casos que acontecem. Nos individuais já é difícil nós entendermos, imagine nesses casos grandes e coletivos, né? Professor Valdo, tem o verbete extra da TENEPS, que eu acho que vale a pena também a gente ler, porque pela definição ele não está definindo como alguma coisa assim, fora dos 50 minutos. Ele está definindo uma potencialização da sua própria TENEPS, entendeu? Eu não li completamente aqui, eu já estudei esse verbete, mas não me lembro totalmente dele. Teria que estudar de novo para a gente ver o conceito de extra da TENEPS direitinho. Tá bom? Mas aí fica a dica aí para vocês lerem. Porque nada assim está fechado, né? Tudo é assim, não acredita em nada do que eu estou falando.
Cada um tem as suas próprias experiências, tire suas próprias conclusões, porque tudo isto é estudo e ampliação de conhecimento. Pilar, página 17, parafatologia, na 7ª linha. Sei que você fala de cadeira aí, você tem 20 anos de TENEPS, e essas projeções lúcidas de assistência e resgate acontece mais no período da TENEPS propriamente dito ou no período de 24 horas? Você poderia dar um exemplo para nós? Falar alguma coisa desses resgates, dessa assistência? Isso às vezes pode ocorrer até fora do horário, mesmo durante a noite, porque há uma continuidade, às vezes, de assistência, porque como eu faço de manhã, às 5 horas da manhã, às vezes já tem assistência antes das 5 horas da manhã. E às vezes tem assistência até depois da TENEPS ainda fica mais um pouco e tem mais alguma necessidade ali e tal, né? Então, isso é um pouco relativo, mas ocorre tanto dentro do período como fora. E essas projeções? Essas projeções, então, do que eu lembro, assim, de ser levada pelo amparador, né, atravessar lugares, tal, até chegar num determinado local onde tem uma pessoa, às vezes, para ser assistida. Às vezes é só ser assistida em que há uma extensão das paramãos, dos parabraços, em que exterioriza-se energia, o amparador está ali do lado, e aquela pessoa e as pessoas que estão à volta daquela pessoa, aquele ambiente fica todo assim esfumaçado, vamos dizer assim, todo carregado de energias, né? Essa é uma das coisas que eu estou lembrando. Outra é quando, ao resgate, é quando se tenta levar a pessoa que a gente chegou perto, levá-la para algum lugar. Entende? Vai levá-la para quê? Acontece uma recepção ali, uma comemoração, e essa pessoa é entregue a essas outras consciências lá, que vão recebê-la, provavelmente para encaminhar, ou para alguma comunidade transitória, né, de transição, ou para algum hospital, sei lá, extrafísico. Ela vai ser encaminhada para alguma comunidade ou algum local. Então, esse é o resgate. Então, eu estou lembrando de um caso que foi muito interessante, porque já fazia alguns anos que a pessoa tinha dessomado. E tive uma projeção em que essa pessoa, fui assim como se eu fosse buscá-la. Não fui sozinha, não estava sozinha, eu estava acompanhada. Só que eu não lembro assim, se era 1 ou 2 pessoas, e eu estava acompanhada e fui buscar. Era um homem. Peguei esse homem e o levei para uma sala onde tinha uma mesa montada, tipo mesa de aniversário, assim, de comemoração. E quando ele entra naquela sala, as pessoas sorriem, batem palma para ele e tal. Ele reconhece as pessoas e aí nós nos retiramos. E aí eu acordei. Só depois, assim, durante o dia, que eu fui lembrar que aquela pessoa que foi resgatada fazia aniversário naquele dia. Então, há alguma sincronicidade nisso? Pode ser que haja, né? De ser o dia do aniversário, por isso que houve aquela recepção para aquela pessoa sair de onde ela estava e reconhecer, ser assistida, né? De uma maneira mais clara. Provavelmente ela estava ali ainda perambulando, perdida, né? Sei. Aí não dá para saber os detalhes. Tem outra na fatologia, na 8ª linha. A identificação dos autos enganos quanto à própria realidade intraconsciencial. Na 8ª linha. Sim, já vi. Eu estou procurando lembrar, assim, porque a gente já falou bastante coisa, inclusive de identificação de resquícios, tem a ver com isso, né? Nós já falamos também de, num determinado momento, você faz uma interpretação daquela pessoa, ou interpretação da situação, que se fosse fazer agora, você já teria atualizado o seu conhecimento quanto ao que aconteceu, você tem mais compreensão, então você identifica aquela interpretação anterior como um auto-engano.
Você estava enganada. Enganada pela própria ignorância, pelo próprio nível evolutivo, de não saber fazer melhor, né? De não saber pensar de maneira mais compreensível, de maior entendimento daquela outra consciência. Não sei se isso explica. Gente, olha, eu queria pedir licença para vocês, que a gente tem 5 perguntas aqui. Aí tem mais 2 perguntas aqui do público. Eu ia pedir você para ser mais sucinta, para dar tempo de fazer as 5 aqui, tá bom? Certo. Pode fazer. Depois é você, tá? Você colocou no Estrangeirismologia que o currículo vitae do tenepsista 24 horas. Na filosofia, você colocou 3 megaprincípios básicos: universalismo, megafraternidade e cosmoética. Como você vê esses 3 princípios no currículo vitae do tenepsista 24 horas na tua exemplologia? Os níveis de cada princípio desse. Depois eu quero complementar, porque uma das perguntas aqui é perguntando qual é a diferença do currículo vitae do tenepsista 24 horas, se isso seria sinônimo de ficha evolutiva pessoal. Responde a ela, depois você complementa aqui. Tá. Então, a autovivência teática dessa filosofia, quer dizer, quando o conhecimento, ele não só é teórico, mas ele também tem um nível de prática do conhecimento. Então, já aplica de forma mais atualizada, mais técnica, mais profissional a assistência. Nesse nível, assim, mais universalista, né? O que entendendo, assim, vou sintetizar, nesse nível universalista, no nível da megafraternidade e no nível da cosmoética. Porque a TENEPS 24 horas, eu acho que a consistência dela está mais nesse nível e qualificação da cosmoética do que do tempo de serviço, né? Então, aí o currículo é aquele histórico, né? Então, você vai pôr no histórico os acontecimentos, mas o aprofundamento está nessa filosofia trifilosofia, vamos dizer assim, nessa trifilosofia, que a base dela, tanto para a megafraternidade quanto para o universalismo, é a cosmoética. Tudo bem? E aí, complementando aqui a pergunta do teletertuliano, qual a diferença do currículo vitae do tenepsista com a ficha evolutiva pessoal? Então, o currículo você mesmo faz, né? Você mesmo pode fazer o seu currículo colocando tudo que você já praticou. Por exemplo, você fez o curso tal, você já fez assistência em determinado lugar. É mais intrafísico, né? É mais intrafísico. Você voluntariou, né? Claro que nesse currículo pode ter o aspecto do parapsiquismo, aí entram experiências, ocorrências, fatos, parafatos. Mas daqui do intrafísico. Mas através da sua visão intrafísica, né? Na verdade, não é intrafísica, é da Consim, né? Da Consim do intrafísico, né? Então, da Consim, ela tem essa interpretação do seu parapsiquismo, do que aconteceu, né? E vai tudo para o seu currículo. Na ficha evolutiva, o que conta mais, então, é aquela cosmoética. O que conta mais é a consistência cosmoética de todo o histórico que você consegue realizar no seu planejamento proéxico, né? No seu planejamento de vida, no seu planejamento interassistencial. A ficha evolutiva vem todas as cosmoeticidades e as não cosmoeticidades também. É tudo a sua vida inteira, é o retrato, né, da sua vida. Só que o que vai ter mais peso é aquilo que você fez assim, mais dentro do nível cosmoético. Porque o anticosmoético, de certa forma, está lá, né? Mas isso depende, né, porque, por exemplo, a gente está limpando hoje coisas da nossa ficha evolutiva que está pesando. Mas agora nós já tivemos o curso intermissivo, nós não vamos mais demorar 3.000 anos para determinada mudança. Você está dizendo, depois do curso intermissivo, o que pesa mais é o que tem de positivo. Nós vamos fazer outros cursos intermissivos, que esse foi mais admissão. Os outros vão ser assim mais aprimoramento, né? Porque aqui ele não está falando da ficha evolutiva pessoal de uma maneira focada para o tenepsismo, não está falando de uma maneira geral. Então essa ficha evolutiva pessoal, geral, é tudo que você fez, qualquer espirro que você fez, positivo ou negativo, está lá.
Aí tem o saldo da ficha. Que aí você vai sopesar o que tem de bom e o que tem de ruim. Mas é uma coisa que ainda nós não temos assim muito domínio. Nós podemos assim dizer, isto foi para minha ficha, ou eu quero que isto vá para minha ficha pessoal. Não tem querer, minha filha. Vai, o que você fez, pensou, já está. Não tem esse querer. Então ele já está lá. O currículo não, você vai colocando e espera que vá para a ficha. Eu entendi. O currículo vitae que você está falando é quase uma técnica, né, da gente ir se acompanhando, né? Eu achei ótimo isso. Você, Pilar, querida, aqui em cima. Você poderia aprofundar um pouco dessa vivência, o tenepsista autolúcido na base das reumanizações intra e extrafísicas? Onde é que está mesmo? Na parafatologia, na página 18. Depois das centrais extrafísicas de energia, da fraternidade, da verdade. Página 18. Tá. O tenepsista autolúcido, né? Isso. Você pode colocar um pouquinho da sua vivência? Vamos. Essa reurbanização, né? O que é a reurbanização intrafísica e o que é a reurbanização extrafísica? A extrafísica, o que a gente já aprendeu é que nós assumimos esse compromisso de fazer assistência já pensando nessa mudança do planeta. Então, na nossa ficha evolutiva já está lá o compromisso, né, Rosa? Está lá o compromisso de que nós viemos para fazer tanto. Então, só para me ver se eu estou começando a compreender você. Isso já veio na tua ficha evolutiva? Sim, já está lá na nossa ficha evolutiva, esse comprometimento. Certo. Quem veio com o comprometimento de fazer TENEPS, ou fazer uma assistência mais consistente, avançada, com mais extensiva a todo o planeta, ele já tem isso lá na ficha. Já fez parte de cláusulas da ficha dele. Se não está na ficha, está no códex. Está no códex. É um código, você já trouxe um código, já está na sua codex. E a ficha evolutiva é o resumo do que você já foi, do que você já fez. Das suas atuações, dos seus atributos. Certo. Sim, então, à medida que você vai tendo esse conhecimento dessas abordagens, vai tendo lucidez, entendimento quanto à extensão dessa assistência, dessa interassistencialidade, o que vai acontecer? Você vai estar mais entrosada com esse fluxo das reurbanizações, que é o caso da TENEPS. Quem faz com autoconsciência esse trabalho tenepsístico, ele já está adentrando a essas mudanças. Inclusive, o tenepsista, o próprio tenepsista, nem precisa ser de 24 horas, mas aquele tenepsista que já há alguns anos vem trabalhando, ele vê as mudanças que acontecem ao redor da sua residência intrafísica mesmo. A quem ele ajuda, ou as mudanças até da própria convivência, ou da própria cidade onde ele mora. Às vezes, uma ideia que surge lá num vereador daquela cidade, ele vê que tem consonância com o trabalho de assistência que ele faz. Para melhorar as condições da cidade, ele já teve aquela participação. Tudo bem? Não sei se ficou claro, Ieda. Muito bom, obrigada, viu? De nada. Participe. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque isso já está a caminho. Só estou qualificando, viu? Obrigada, viu? Professora Pilar, quanto tempo do ano podemos ficar sem fazer a TENEPS? Pergunta difícil, eu não sei. Eu não sei, não. Não, você não pode poder ficar assim, não tem férias. TENEPS não tem férias. TENEPS não tem férias. Mas se você estiver doente, se tiver uma emergência, aí você... o aparador mesmo vai dar uma dica de que você vai... É impossível. Se for impossível você fazer a TENEPS. Agora, não tem férias. Você vai viajar, tem que se virar para ver um meio de ter um local para você fazer sua TENEPS. Né? Você vai fazer a TENEPS do jeito que der. Sim. Já aconteceu também de eu estar num hotel, estava no mesmo quarto da minha filha. E era uma viagem praticamente de férias. Mas eu procurava fazer a minha TENEPS. Só que teve uma noite
Teve uma noite que aí não deu, ela estava ali deitada, como eu ia acordar, ela ficou a coisa meio assim no ar. Eu sintonizei o amparo e falei, eu estou aqui, né? Estou aqui. Então, eu senti que houve ondas de energia, exteriorização, não foi daquelas mais pesadas, mas para aquele ambiente, para aquele momento, aconteceu a TENEPS possível. Quando foi no dia seguinte, de manhã, tomando café, já tinha descido, saído do carro, a minha filha disse assim, não sei o que aconteceu essa noite, mas eu senti um ventinho. É porque também não pode fazer TENEPS com ninguém no quarto, então você tem que... O amparador, então... Se a pessoa tem condições, em vez de ficar dois no quarto, fica cada um no seu quarto individual, entendeu? Mas se não tem condições, às vezes, já aconteceu de pedir a pessoa para ficar esperando lá de fora. Horário, então vai depender do local. Mas durante a noite você vai... Mas assim, você não pode planejar uma viagem parando a TENEPS. A TENEPS você vai ter que parar se for um caso, um acaso, uma situação que seja imprevisível. Imprevisível, né? Isso. Se for 24 horas, tudo já acabou. 24 horas tudo já acabou. Mas você aí você vai fazer as 24 horas, é uma outra concepção, porque aí você vai fazer em qualquer lugar também, né? Porque aí, por isso que eu acho que além mas você vai desperto, é um desperto já chegando na semi-concepção. Mas sempre vai ser preservada a sua residência, e se tem outras pessoas, o seu quarto lá para... Com certeza. Aí ele está dizendo, essa pessoa ainda está perguntando para você assim, o Manual da TENEPS, da página 37, fala da prática diária do sexo. Mas com o passar do tempo, como a senhora entende esse fato? Da prática diária, do sexo diário. O sexo diário, para quem tem o seu parceiro, aquele parceiro fixo, um casal maduro, que os dois entendem esse trabalho da assistência. Então, vai depender dos dois fazerem que critérios eles querem usar para a realização da sexualidade, né? E esse é o ideal também, né? Porque é a mesma coisa do... Não é uma imposição. Não é imposição. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Agora, o que vai manter esse equilíbrio entre os dois é que precisa ser bem dialogado, bem esclarecido, para que não haja carências afetivas e nem energéticos sexuais. Professora Pilar, Estrangeirismologia, página 16, terceira linha. Como manter e otimizar o strong profile da interassistência sem esmorecer? Opa, bom humor! Vamos terminar. Então, uma das razões é ter o bom humor. Ele quer saber também dos flashbacks do curso intermissivo. Como obter? Você pode falar as duas. Sim, tem uma outra, mas acho que não vai dar tempo. O nosso tempo não vai dar. Então, o Strong Profile, você pode manter a sua força energética todo dia dando conta, assim, tendo autoconsciência de que você tem essa força, de que você é capaz de realizar e fazer assistência e ajudar outras consciências, ajudar outras pessoas. Você é capaz. Isso mantém a sua força presencial, a sua força energética. Flashbacks são aquelas ideias que vêm durante uma assistência, ou mesmo durante a sua vida, ou durante um curso. E aí você tem aquele flashback, te vem aquela ideia, eu já ouvi, eu já sei isso, já conheço, estão falando isso, eu já ouvi, mas onde foi? Então, esses são flashbacks, às vezes, do curso intermissivo, para que aproveite na melhoria, integre a sua vida aquela ideia e veja o que você pode fazer com ela para aproveitar na sua assistência. Deu tempo, então. A última pergunta dele é como funciona a Interassistential Network. Na estrangeirismologia também. Tá. É a penúltima linha. Isso, então, agora, como ela funciona exatamente... Nós não podemos te dar os dados, não posso te dar os dados, porque eu também não os tenho. Mas que existe uma rede interassistencial de conexões, de trabalho, de energias no planeta Terra, isso eu não tenho dúvidas. O problema maior está sendo
como chegar a entender essas redes de trabalho, como entender como que os amparadores se conectam entre os tenepsistas até para realizar essas tarefas. Falando de amparadores, a última pergunta: quanto tempo a pessoa cujo nome é encaminhado à TENEPS permanece recebendo assistência dos amparadores? Como isso se processa? Então, não há um tempo assim determinado, há um momento mais propício, vamos dizer assim, para o atendimento, para assistir àquela consciência. Aí, se houver necessidade, às vezes o próprio tenepsista sente que aquilo precisa deixa ali, até sobressaltado da sua caixa, sobressaltado porque ele sabe que aquele caso é de maior evidência, é de maior necessidade. Então, ele deixa ali separado para que se mantenha mais um tempo antes de colocar na caixa. Tudo bem, gente? Olha, o nosso tempo acabou agora. Eu sei que tem duas pessoas querendo fazer perguntas, a gente pede desculpas, mas quanto fatos não é argumento, né? A gente não tem tempo mais, mas foi muito dinâmico, foi muito boa a tertúlia, nós gostamos, eu pelo menos aproveitei muito, espero que vocês também tenham aproveitado. Nós agradecemos muitíssimo as perguntas de vocês, que movimentam, né, o debate, as perguntas dos teletertulianos. Aguardamos vocês nos próximos debates de tertúlia, nesse mesmo horário, e passamos para o nosso comerciante. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presenças, 14 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado: Amara, concurso 40 manobras em Salvador. Boa tarde. A CIP, em parceria com o IPC Salvador, convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, nos dias 28, 29 e 30 de março, iniciando, portanto, na próxima sexta-feira, a partir das 8h30, com o professor Epicom Mário Oliveira, em Salvador. 40 Manobras é um curso prático, sem pré-requisito, de aplicação das manobras básicas em dinâmicas interassistenciais, assim desdramatizando o trabalho energético e a interassistência, possibilitando ao aluno replicar no seu dia a dia as manobras exercitadas durante os 3 dias de curso. Informações e inscrições pelo telefone 71 34 50 0628 e 9996 0569. E também através do site salvador@iipc.org. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Fonte Histórica, especialidade Historiografologia, com a verbetógrafa Milena Mascarenhas. Muito obrigado e boa tarde a todos.